Olá, estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente com o Câmara Debate, esta semana falando sobre paratletismo, o esporte paratleta. E hoje, especificamente, vamos falar sobre a vida do paratleta, ser paratleta, principalmente aqui na cidade de Uberlândia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos alguns paratletas aqui da cidade e, logicamente, 2 vereadores que fazem parte dos convidados aqui do Câmara Debate. Primeiramente, agradecer a presença aqui e apresentar a Amanda Souza, que é, além de paratleta, é aluna de fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado pela presença aqui, Amanda. Imagina, eu que agradeço. Muito feliz de poder mostrar um pouquinho do como que é o nosso trabalho e como que é a nossa rotina na cidade. Bom, e também aqui, fazendo parte, o vereador pastor Isaac Cruz. Muito obrigado pela presença, pastor. Eu que agradeço e, mais uma vez, vamos aprender, né? Cada programa que a gente participa aqui é sempre uma aprendizagem maior. Esperamos contribuir com tudo que vai ser falado aqui com os telespectadores que estão em casa. Bom, e aqui também o Roberto Carlos, que é paratleta, trouxe aqui o pequeno José, que o José vai estar circulando aí, às vezes ele aparece, às vezes não, até mesmo para mostrar que a vida do paratleta tem que cuidar da família, e o Roberto ele até disse, eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu posso levá-lo? Claro, com certeza, por que não? Porque tem essa correria também, né? Além de trabalho e treinamentos, ainda tem a família que faz parte da vida do paratleta também, essa correria, né, Roberto? A família é em primeiro lugar, né? E eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui. Bom, e aqui também, para complementar esse debate, essa discussão, o vereador Vico. Muito obrigado pela presença, Vico. Obrigado. Mais uma vez, eu acho que a gente vai discutir um tema que é muito importante, que é o esporte como qualidade de vida, como inserção social, inclusivo. Então é muito importante a Câmara sempre enriquecer as discussões e que as políticas públicas possam ser sempre voltadas para segmentos diversos da nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos também para aprender, né, pastor? Estamos juntos aí. Bom, nós que agradecemos a presença de vocês aqui, o nosso objetivo é esse, levar para o nosso telespectador informação, conhecimento, conscientização e discutir os assuntos da cidade, e esse assunto que é muito importante, que envolve a vida de muita gente na cidade de Uberlândia, que depende de patrocínio, que depende de um apoio para disputar competições e treinar. E no caso do paratleta não é diferente, né? O atleta já tem uma vida meio que difícil, né? O paratleta, começando por vocês dois, o Roberto e também a Amanda, o paratleta ele tem superar desafio já é uma outra meta do paratleta, né? Além do atleta comum já ter a sua dificuldade de superar desafios, o paratleta ele tem uma dificuldade a mais, né? Eu perdi o braço aos 4 anos de idade, né, no motor de Moicana na fazenda. Eu sou de Tuiutaba e moro aqui em Uberlândia tem 35 anos. E eu comecei no esporte aos 29 anos, nem sequer sabia nadar. Foi em 96. E quando eu comecei, o esporte paralímpico estava começando a nascer, né? E eu sou praticamente um dos atletas mais velhos paralímpicos. Então, a gente viu toda a dificuldade. Assim que eu comecei, já fui para as Paralimpíadas de Sydney, né, em 2000, e a gente viu toda a dificuldade como que era. Dali estava nascendo mesmo o esporte paralímpico, eu digo, das Paralimpíadas de Sydney. Que aí, e naquela oportunidade, o Brasil não tinha ganhado nenhuma medalha na Olimpíada, né? E os paratletas conseguiram várias medalhas de ouro, e foi aonde teve a oportunidade de ouvir o hino nacional, né? Porque o hino só toca com a medalha de ouro, né? E aí, no caso, a partir daí, não parou mais. E aí, a partir daí, começou, né, os investimentos, né? O próprio governo, né, começou a incentivar mais o esporte paralímpico. E hoje, com certeza, o Brasil é a potência mundial. Eles estão com o objetivo agora nas Paralimpíadas de Sydney, ou do Rio, né? 2016. O Brasil ficar entre o quarto, quinto, até o quinto ali. Eles estão investindo bastante. E hoje os atletas têm uma alta performance. E hoje cada um tem seus patrocínios. E o atletismo é potência mundial, a natação.
do Paralímpico do Brasil. E o investimento é altíssimo. A sua especialidade é triatleta. Eu faço o triatlo, para triatlo. Eu nado, pedalo e corro. Já tenho 17 anos. E até hoje, para o nosso telespectador conhecer a potência que é os atletas de Uberlândia, as suas conquistas já. Eu já participei de mais de 300 competições, né? São várias competições nacionais, internacionais, Paralimpíadas, Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais de Ciclismo, de triatlo. Semana que vem agora estou indo para o Mundial de Paratriatlo em Edmonton, no Canadá. Já competi lá 2 vezes. Em 2001 eu fui vice-campeão mundial e em 2012 fui campeão pan-americano. E o paratriatlo foi incluso agora nas Paralimpíadas, vai apresentar no Rio, né? Antes ele não fazia parte. Era um evento separado. Foi incluso agora em 2011. E ele vai se apresentar. Mas eu já conquistei vários títulos. Sou tricampeão brasileiro de paratriatlo, campeão brasileiro de ciclismo, pentacampeão do Internacional de Santos. São tantas competições. Se for falar aqui, vão uns 3 programas aí. Pan-Americanos, já fui vice-campeão mundial 3 vezes em Edmonton, Cancún e no Havaí. E eu já rodei o mundo inteiro competindo, né? Então, bom, é Uberlândia sendo representado lá fora, né? Amanda, e você? Meu contexto ele já vem pegando uma fase diferente da do Roberto, né? Eu nasci com deficiência, o que a gente chama de paralisia cerebral. E para mim, quando a gente pensa não só em paratleta, mas com qualquer tipo de deficiência, você já tem introjetado a superação, né? E eu comecei no esporte com 18 anos, né? Tem aí já 4 anos que eu estou no universo competitivo sendo paratleta. E assim, contar com, mesmo que não ideal, uma estrutura bem montada, já bem sólida, não só na cidade, mas na modalidade também, me garantiu bastante resultado. E assim, só mostra o quanto a nossa cidade ela é destaque, né? A gente tem hoje, pouco que eu converso com o pessoal de fora, com o pessoal das outras cidades, o quanto a cidade de Uberlândia ela investe mesmo, e isso faz com que a gente traga os resultados que notórios, né? E na minha modalidade não é diferente. O que a gente viu foi uma evolução de uns 4 anos para cá. Eu faço halterofilismo paralímpico, e o quanto o investimento, não só em patrocínio financeiro, mas em recursos humanos, essa questão de acreditar no atleta, de investir o mínimo possível da estrutura, da condição de treinamento, da pessoa gabaritada, fez com que a gente despontasse e trouxesse resultados, né? Eu, por exemplo, já tenho Campeonato Brasileiro. Recentemente fui para uma competição internacional em Santiago, no Chile. A gente conseguiu uma medalha. E é o que o Roberto falou, a sensação de ouvir o hino nacional no alto de um pódio, esse é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto a gente se dispõe a ser atleta mesmo. Inclusive era uma pergunta que eu tinha até para fazer aqui, porque a gente vê que precisa de mais incentivos. Claro. Né? A gente vê muitos, ainda hoje mesmo eu conversava com um paratleta, que ela trouxe várias medalhas, mas sempre que vai participar, ela encontra dificuldades de encontrar patrocínio. Isso acontece com todos ou depende? Por exemplo, você já tem um incentivo maior? Você acha que porque eu acho que ainda o investimento é muito pouco. Quando a gente fala de iniciativa privada e de conseguir de fato patrocínio, né, pelo menos para mim e para a minha modalidade, a gente encontra um desafio muito grande ainda, né? A gente tem bastante. O que a gente tem hoje, sendo muito sincera, a grande maioria é graças à prefeitura. Né? É claro que tem alguns projetos do Estado, enfim. E aí vai, né, de fundo público, mas privado mesmo, questão de patrocínio, é realmente um desafio hoje. Porque eu até fiz uma pergunta para essa pessoa hoje, eu falei, mas vem cá. Porque ela disse, não, mas eu falei, o que você ganha? Ela falou, não, a gente traz as medalhas vão lá para a Futel. Eu falei, o que você ganha? Nada. Essas foram as palavras dela. Quer dizer, eu falei, mas você faz isso por quê? Eu faço por prazer. Vai mais por amor mesmo. Faz por amor, por prazer, que é uma forma de
ainda mais na condição, né, de vocês, é uma forma de você desenvolver o seu potencial. Hoje, na grande maioria, tem algumas exceções, mas a grande maioria do retorno financeiro para os atletas é as bolsas, né? Bolsa Federal, Bolsa Estadual, e aí vai. O Bolsa Atleta? Isso, o Bolsa Atleta. E você pode falar, Vico? É só uma contribuição. Esse programa ele é muito importante no sentido da gente sensibilizar pessoas. Claro. É importante a gente sensibilizar a iniciativa privada, dela a cada dia dedicar mais atenção ao esporte e patrocinar o esporte. E evidentemente que atrelar a marca dela ao atleta e às modalidades esportivas. Então a gente tem que buscar esse amadurecimento. Nós temos um país muito atrasado com relação às boas práticas do empresariado em acreditar no esporte. Mas nós que fazemos vida pública, estamos aqui com o mandato na mão, nós temos que promover a discussão do que são as políticas públicas para o esporte. E é lógico que para também o paradesporto. Pastor Isaac, infelizmente a gente tem que lembrar que existe uma negligência do setor público. Muito ínfimo os valores dedicados ao esporte. Não sei se vocês conhecem, mas só 0,16% do orçamento da União é investido em esporte. 0,13% do orçamento do Estado é investido em esporte. 0,20, 0,2 aproximadamente é o que o município de Uberlândia investe. No esporte de maneira geral. De maneira geral, porque a hora que você pega esse 0,2, ele é muito para manutenção de equipamentos, para manutenção de espaços físicos, que também é voltado para o lazer. Portanto, isso é dividido. Então, nós temos que mudar essa realidade, mudar esse percentual para que haja investimento. E mais do que isso, é a obrigação do Estado fazer um trabalho de sensibilizar a iniciativa privada. Quando a gente fala nisso, existe tramitando na Câmara, né, um requerimento onde solicitamos a implementação da lei de incentivo ao esporte no município de Uberlândia. Existe a lei de incentivo ao esporte federal, existe a lei de incentivo ao esporte estadual, mas é importante que o município também tenha isso. Para quê? Para ter políticas públicas voltadas para o esporte. E daí todo o trabalho em cadeia dos investimentos, desde a base das escolinhas, né, dos trabalhos de treinamento para as crianças, jovens, até chegar aos atletas chamados profissionais. Porque a hora que o senhor perguntou o que o atleta ganha, ele não ganha quase nada. Ele ganha um prazer pessoal de saber que ele se supera, que ele honra seu país, que ele honra a camisa do seu time. Que time que eu visto? É o time da equipe A, B ou C? Não vamos aqui fazer citação de equipe nenhuma. Claro, mas vamos citar equipes grandes, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Esse é o prazer na maioria dos atletas. Guardado o futebol e outros esportes coletivos que pagam no nosso país e que realmente valorizam o profissional. Mas a maioria dos atletas é amor à causa. É isso que ele faz, é amor. Eu pratico esporte, vamos contar, há 27 anos, quer dizer, que você pratica um esporte, que eu pratico esporte de luta, sou faixa preta de judô. Começou bem novo, então. Comecei com 6 anos de idade. Na verdade é mais do que isso, na verdade é mais de 30 anos. Então a gente sabe que é o patrocinador que está junto, é sempre a família que está contribuindo. Então é uma relação. E o esporte ele não tem que ser visto como supérfluo, como só investimento em rendimento, mas acima de tudo como um papel importante de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? A superação, a luta, a busca constante pela conquista. Isso traz autoestima, isso valoriza o ser humano, e o ser humano precisa disso. Sem falar na saúde propriamente dita, que é um trabalho preventivo à saúde. E aí, a questão da educação, quando levada às classes mais populares, da transformação social que o esporte pode ter, e aí a gente faz também esse paralelo ao paradesporto, que é importante. E aí vamos só citar, a Amanda já começou, graças a Deus nós temos no município de Uberlândia a cultura de se investir no paradesporto. Nós temos um programa na prefeitura que tem que ser aplaudido. Quando as práticas são boas, elas têm que ser aplaudidas. E essa prática não é dessa administração. Isso é uma cultura da cidade. Sim. Graças a Deus, com a presença de vocês, com esforço e cobrança, com a organização. Até a própria Universidade Federal de Uberlândia agora tem um centro de treinamento especialmente dedicado ao paradesporto, né? E o nosso clube social, o maior clube social da América Latina que temos em Uberlândia, ele também estende a mão a esse esporte. Mas muito mais há do que se avançar. Claro. Pastor, a discussão nós temos que mudar essa realidade orçamentária. Os recursos só nesse valor, isso é errado.
Nós temos que sensibilizar o executivo e nós, como Câmara Municipal, ela tem que trabalhar para que esse percentual de recursos seja aumentado. Esse valor não pode acontecer. Só 0, não chega a 1. Que país que quer crescer se não investe em educação? E o esporte, ele é uma ferramenta promotora da educação e de transformação social. É porque nós temos visto, tenho conversado com pessoas, inclusive, que elas têm reclamado. Às vezes elas trazem as medalhas, mas às vezes não têm um conforto no lugar da sua estadia, sim, no lugar da sua alimentação, patrocínio. Elas têm que ficar mendigando, pedindo a um e a outro. E detalhe, ele está sempre aflito e ansioso, sem saber se ele vai conseguir ou não ir à competição, não é? São vários treinamentos, é uma luta constante. Eu vou ou não vou? Vai liberar as estruturas, os recursos ou não irá? Quer dizer, o que vai acontecer? É uma luta constante. Então, isso tem que mudar. E o poder público tem uma obrigação importante nesse papel. Ele tem um papel importante nessa discussão. Nós temos que chamar a atenção a isso. Quer dizer, tem que ter lei de incentivo ao esporte para que o empresário também fale, não, eu vou atrelar minha marca lá, eu tenho um incentivo, nós podemos ajudar, porque isso é investimento social, isso tem que ser visto, isso não é supérfluo. A hora que a gente fala em fechar Rondon Pacheco aos domingos para a prática esportiva, tem várias pessoas nos criticando, mas isso tem que ser feito, tem que colocar na pessoa a cultura do esporte, em fechar uma avenida parcialmente. Qualquer país do mundo se faz isso. Aos domingos, o fluxo de veículo diminui 90%. Por que não ser utilizado para as boas práticas, para as boas referências para as nossas crianças? Essa é a discussão. Para termos o quê? Um país melhor, uma transformação na educação, uma transformação social. Você tocou num assunto importante que, às vezes, para as coisas ruins que trazem prejuízo, há sempre uma facilidade, mas para coisas boas, como no caso do esporte, você sempre encontra uma barreira, mas nós precisamos unir forças e mudar essa história. Bom, eu vou chamar um intervalo e a discussão já está começando a entrar num ponto interessante, que é onde que entra o poder público aí, que pode apoiar os paratletas, e a gente volta no segundo bloco daqui a pouco para falar um pouco também dessa vida de paratleta também, no sentido de o que ganha? Nada. Então busca de onde para se sobreviver. E para a gente chegar aqui num ponto de plantar uma sementinha e quem sabe sair daqui uma ideia para que o Poder Legislativo possa fazer algo mais em relação a essas pessoas que são os paratletas representados aqui pelo Roberto Carlos e pela Amanda, porque são inúmeros na cidade de Uberlândia e que gostariam de estar aqui falando. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo, você que está em casa não saia daí, nós voltamos já já com o Câmara Debate. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida, não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, depois desse rápido intervalo, agora o segundo bloco aqui do Câmara Debate, essa semana dedicada ao paratletismo, o esporte paratleta
especificamente na cidade de Uberlândia, e hoje falando sobre a vida do paratleta, o que é ser um paratleta, as dificuldades, as oportunidades. E no primeiro bloco aqui, 2 pontos importantes. Um primeiro que foi citado pelo pastor Isaac, depois de uma fala da Amanda, que é a questão, você vai lá, compete, ganha medalha, e aí, o que você ganha? Né? Nada, pouco dinheiro, né? Para se viver. A Amanda é estudante de fisioterapia. Você trabalha em outro período ou só estuda por enquanto? Só estudo por enquanto. Estuda e treina e vive do paraatletismo, né? Roberto, no caso que o José está aqui, né? O pequeno José veio com você, então tem a família para cuidar. Você vive só do esporte ou trabalha? Tem alguma outra atividade para complementar a renda? Ou dá para se viver do esporte? Eu comecei tem 17 anos atrás, né? Então, trabalhava e ficava mendigando as passagens, né? Para ir nas competições, mendigava o hotel, ia levando. Espera aí, filho. E foi uma dificuldade danada. Mas algumas vezes a prefeitura ajudava. Isso vai passando várias pessoas, né, na secretaria, né? Mas assim, eu nunca deixei de ir em nenhuma competição. Sempre, igual você falou, as empresas privadas, né? Sempre corria atrás de alguém, sempre alguém ajudava, né? Mas cresceu muito o esporte paralímpico. Hoje existem os projetos das Bolsa Atleta Nacional, né? Que é a do Ministério do Esporte. E também hoje tem a Bolsa Atleta Estadual. Mas é uma dificuldade danada para entrar nessa bolsa, porque agora teve 910 inscrições, só 120 atletas foram escolhidos. Então é uma coisa rígida, não é para todos. É para aquele atleta que tem resultados, que busca medalhas, geralmente mais essa preferência aí. Mas é o ouro mesmo, os atletas de ouro, prata. Mas assim, é muita dificuldade. E estava falando aí da prefeitura, a prefeitura tem um incentivo do esporte paralímpico, que eu sou integrante da Associação, né, dos Paraplégicos de Uberlândia, que é a APARO, e existe uma verba destinada para lá todo ano, mas é uma verba muito pouca. Como o muito Rico disse pouca aqui, mesmo, 0,1 que a gente coisa. vê a dificuldade que a APARO passa. Eu não estou falando o nome da APARO, eu estou falando porque eu, do Paratriatlo, existe uma verba lá destinada para mim. Para você ter ideia, do ano inteiro são R$3.000. Uma média de 250 R$3.000 por ano inteiro. Né? Então, a média de 250 por mês, vamos dizer, R$250. Então, uma competição internacional que você faz, não paga nem a passagem. Aí é onde que vem os patrocínios e a busca. Se eu não tiver hoje disputando as competições nacionais e internacionais, não tem como eu brigar pelo ranking mundial. Então eu tenho que estar participando. E hoje eu sou atleta do praia, já desde 2011. Eu também tenho contrato com algumas empresas privadas e também tem as bolsas atletas. Então vive especificamente do esporte. Do esporte. A vida, a rotina do dia a dia, treinamento e... Mas é porque também, no ranking mundial eu estou entre os primeiros. Primeiro do Brasil. Tudo ali trabalho de muita superação, determinação, perseverança, muita luta mesmo. Porque quando eu comecei no esporte, às vezes nem eu não acreditava em mim que eu conseguiria. Eu não sabia nadar. Então eu comecei a nadar aqui na Lagoa do Parque Sabiá, fui pegando as técnicas. O triatlo é feito em lagoa ou mar, tem que ter um material competitivo, o material é caro, a bicicleta. Então é um investimento alto e eu não gosto, eu não me orgulho, né, de dizer que acho que eu sou a pessoa que, dos 35 anos que eu moro aqui em Uberlândia, mais levou o nome do Uberlândia no mundo. Competições nacionais e internacionais, já representei Uberlândia e o Brasil. Então é o cara mesmo.
É o Roberto Carlos, é o cara. Ele tem esse- Parafraseando o outro Roberto Carlos lá, né? Então, eu acho sim que tem que ter, os vereadores estão aqui, tem que ter um projeto na Câmara para ter a Bolsa Atleta do Municipal. Você Para entendeu? complementar o que Para se complementar vem do os atletas, Estado, que vem porque se não há investimento na menina, como que ela vai brigar com um atleta internacional? Vamos dizer, ela vai para um campeonato mundial. Uhum. E ela não... Porque são muitas coisas envolvidas. Sem dúvida. Alimentação, e as despesas dela, a energia da casa dela, a água, a comida, transporte. Não é só competir, Não tem é que só viver, competir, tem muita sobreviver, coisa tem que envolvida. viver. Precisa de uma alimentação. E outra coisa, o atleta tem que estar em perfeitas condições, Física e mental. tem que estar tranquilo. Não pode ter nenhum problema hoje em dia o atleta. Hoje eu estou cheio de problema, né? Porque tem hora tem o meu menino. Não é problema, Eu sou abençoado casado, isso. tenho 27 anos e tenho o José com 3 anos e meio. Então, É só o José ou tem outros Só o filhos José. também? Aí, nesse caso, a esposa está trabalhando. Ela numa trabalha hora também. como essa que a gente está gravando o programa. Aí ele veio participar do programa com a Ok. gente e serviu até de exemplo para mostrar que o paratleta não é só competir, ele tem o dia a dia da vida. E tá aí, ó, uma dica, não é, de levar isso para o plenário, levar isso para o Poder Legislativo, para que tenha um incentivo maior para os nossos Quer deitar no paratletas. meu Né? colo? A discussão ela é complexa. A hora que eu falo em poder público, um dos fatores nossos é o de sensibilização, é o de discussão para com o executivo, porque nós temos limitações quanto à origem do projeto. A gente não pode originar um projeto que gera despesa para o executivo. Compete um projeto dessa natureza ser de iniciativa do Poder Executivo. Nós já temos requerimentos solicitando que seja implementado o mais rápido possível a lei de incentivo ao esporte. Que aí a iniciativa privada entraria com... A questão do Bolsa é uma questão de programa, acho que não é lei específica. É um programa da Secretaria, através da sua pasta de esporte, para ter um projeto de Bolsa. Então ela tem um critério de seleção, que recruta, que depois contempla aquele atleta que atender todos os quesitos, vamos dizer assim, para ter acesso a isso. Portanto, isso é de competência do Poder Executivo. A nossa função é limitada, é importante que o cidadão saiba disso. Não cabe ao vereador promover nenhum tipo de lei, nenhum tipo de ação que promova despesa ao erário. para o município. A execução cabe ao Executivo. Só que a cobrança tem que ser feita, nós não temos que cruzar os braços e não fazer nada. Nós temos que propor discussão nesse sentido, mesmo porque a discussão ela pode ser endurecida, a Câmara pode endurecer, a gente tem que entrar num processo de negociação. O Executivo tem que se sensibilizar e atender essa solicitação da Câmara. Então, essa discussão nós temos que promover, viu, pastor? Temos que a cada dia enriquecer essa discussão. O ano passado nós emendamos, eu falo a Câmara, emendou a lei de orçamentária, né? Porque você tem um tripé orçamentário, que é a LDO, que é a LOA e o PPA. Então nós já entramos com emenda para já transferir recursos para a pasta do esporte. Fomos derrotados, mas já foi feita uma negociação com o prefeito para que essa discussão volte a acontecer e que seja implementado para o segundo ano. Nós estamos agora terminando o primeiro ano de orçamento só dessa gestão, porque o orçamento ele é proposto sempre o ano anterior. Então, essa gestão ela fez o orçamento só o ano passado e não conseguiu ainda mexer, mas tem que mexer para o próximo. Inclusive, nós vamos começar uma mobilização popular, um abaixo-assinado através do segmento esportivo, para que a gente possa sensibilizar a administração. E daí várias discussões, o programa Esporte é Tudo, que fez a jornada de discussão do esporte, que trouxe palestrantes renomados, que visa mobilizar o segmento esportivo. Então, essa discussão, essa mobilização tem que acontecer para que haja solução. A solução não virá da noite para o dia e cairá nas nossas cabeças. Ela tem que ter uma sensibilização. E muitas vezes, o poder público, muitas vezes não, a sociedade é mutante. E o poder público ele é um órgão que reage ao chamamento popular. Portanto, nós temos que chamar para essa discussão e precisamos do apoio de vocês, atletas, de vocês, para-atletas, para que a gente possa mudar essa realidade das políticas públicas. Esse é o grande caminho. O Roberto citou um ponto importante aqui, que o equipamento é caro. O equipamento para o esporte normal, digamos assim, entre aspas, já é caro. Para o para-atleta é mais caro?
o equipamento, ele tem um custo maior? As bicicletas... Pela adaptação, enfim? Não é pela adaptação, é o material mesmo, né? As bicicletas têm um preço muito alto. Acaba que elevando é um preço maior do que o equipamento comum. Pra você ter ideia, agora eu competi em Pan-Americano, né? Em Dallas, em junho agora, e a etapa do Mundial em Chicago. As empresas aéreas queriam $200 para transportar a bicicleta. Só para transportar? Só para transportar. Só uma perna, né? Porque o certo seria $400 ir e voltar. Nossa. Já é um custo, né? Na minha questão, por exemplo, a gente usa muito academia, né? Mas, por exemplo, um equipamento oficial, onde eu vá treinar com cargas e com equipamentos em que eu vou competir lá fora, eu vou competir... de fato, o que tem na competição mesmo, um banco hoje de supino oficial, ele custa em torno de R$8.000. Você tem 2 ali na academia da Educa, até da universidade? Tem. Mas assim, né, é um equipamento caro, sim, que a durabilidade dele é maior. Então, acaba que às vezes a gente, igual o Roberto falou, faço parte de uma associação também, e a gente sabe o quanto é apertado o orçamento. E às vezes o atleta, na minha modalidade, precisa, sei lá, de munhequeira, precisa de uma roupa oficial. E às vezes a gente tem que ir correndo para outros caminhos, para parcerias, porque com o dinheiro a gente só consegue, nem em todas as competições, pagar para o atleta ir. Então isso de fato acontece, às vezes com equipamentos mais sofisticados e tal, mas com coisas simples também a gente também sofre, né? E aí com o recurso que a gente tem, que é apertado, você não consegue fazer pro atleta. Eu preciso de uma munhequeira. Não tem, né? Não dá para fazer. Eu não sei de que forma, o Vilco estava falando ali, a gente precisa trabalhar em cima disso. Não sei de que forma o município pode atuar, de repente um incentivo fiscal para as grandes empresas, para que elas possam investir no esporte. E os próprios empresários estão nos assistindo agora, né? Porque eu acho que é tão importante, porque pelo que eu vejo, quer dizer, a pessoa... todo mundo tem um objetivo. Todas as pessoas têm um objetivo. Quer dizer, no caso de vocês, eu acho que é prazeroso. Eu fico imaginando na situação deles, se não fizesse isso, o que estariam fazendo? Talvez estariam deprimidos, né? Você faz mesmo com paixão, né? Se eu for esperar... uma forma de atualmente... preencher e complementar o dia a dia. Claro, e vai além, não é nem para complementar, é a vida da gente mesmo, não é, né? Se dedica especialmente a isso. É a paixão que você tem que... Tudo bem, não espera retorno financeiro. Se eu for esperar retorno financeiro, acho que, né, o Roberto está aí, acho que ele não teria chegado no nível que ele chegou. Então, às vezes, a gente vai mesmo por paixão, por amor àquilo, ao prazer de competir, de estar ali se superando a cada resultado. Vocês conhecem alguém que tem potencial para o esporte e não pratica justamente por essa dificuldade? Que tem um potencial, o Roberto, por exemplo, tem 17 anos, você já tem um certo tempo aí no paradesporto, e conhece gente do meio, né, de amizades, de convivência, que tem o potencial, tem futuro, mas não pratica? Conheço. Por conta das dificuldades? Conheço muita gente que já começou a treinar com a equipe daqui, mas que teve que parar, porque, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho para cuidar. E, desculpa, ficar aqui treinando meio período do meu dia não dá, porque eu não vou receber nada por isso e meus filhos têm que comer. Então, ou seja, é doloroso para a gente enquanto atleta, enquanto equipe, poxa, a gente está perdendo um potencial ali. Mas a gente entende que a pessoa tem que sobreviver, né? Então, às vezes, a gente perde grandes potenciais por conta disso. E, Roberto, você deve conhecer muita gente, né? Que teve que parar por conta disso. Eu acho que o trabalho tem que começar desde incentivo nas escolas, né? E, hoje em dia, não só o paradesporto, né? Mas também o esporte de maneira assim, geral? Dizendo assim, hoje em dia, qual família que não tem uma pessoa deficiente? Me diz. Acho que toda família tem, né? Porque de uma forma ou de outra. Uma forma ou de outra, é a maneira de socializar, né? As pessoas, né? Porque não tem como você deixar uma pessoa
trancado em casa, né? E dizer que o mundo acabou, né? Hoje o esporte paralímpico está aí e tem que ter esse incentivo para as pessoas que hoje ficam deficientes ou que já nasceram. Então isso é através, mas é um processo que tem que vir da iniciativa das empresas e do governo, né? Bom, e será que existe uma atenção especial no ensino regular para o esporte? Principalmente para o para-atletismo? Aí é uma outra vergonha. É uma outra... Não, aí é detalhe, vergonhoso. né? A gente precisa de uma discussão bem profunda com relação a isso. Está tirando a obrigatoriedade da educação física, da grade curricular, está colocando um profissional que não é o educador físico para a prática do esporte. Essa aí já é uma vergonha nacional. Aí é atraso total, é pedir para ser terceiro mundo, aí é... Para a gente ver a que nível que chega. No meu ensino regular, eu nunca fui estimulado. O que me colocavam era para jogar dama e ali. E vamos fazer uma crítica que já o esporte, de maneira geral, já não tem esse tipo de respeito, não tem esse tipo de prioridade. Principalmente o paralímpico, para o para-atleta. Então, infelizmente, nós vivemos num país atrasado com relação a essas boas práticas. E daí, pastor, o que a gente deve fazer? Estimular a discussão. E outra coisa, no final desse ano, nós temos que emendar, nós temos que transferir recursos de uma pasta para outra. É desse jeito, tirar dinheiro. Por exemplo, vamos tirar dinheiro da saúde? Vamos, da saúde para pôr no esporte. Porque o esporte é promoção da saúde, é saúde preventiva. Vai economizar lá na frente. Não tenho dúvidas. Você diminui hipertensão, você diminui diabetes, você diminui várias doenças com a prática esportiva. Então isso é cultura de prevenção. Isso é pensar, é investir antes de que aconteça o problema. Então é tirar recursos de uma área e colocar na outra. Com os recursos, investir no atleta, investir nas escolinhas, investir na educação, investir nas associações. É isso que tem que ser feito. Tem que ter dinheiro, tem que ter política pública, dinheiro. Sem dinheiro, não tem política pública. Só que nós vamos ter que ter coragem de fazer isso. Nós temos que negociar isso com o prefeito. Temos que sensibilizar os demais vereadores para votar mais dinheiro para o esporte. É isso que tem que acontecer. Bom, senão não tem dinheiro. Se a Futel falar que não consegue patrociná-los, é verdade, ela não tem recurso. Como é que ela vai patrocinar? É limitado que vai para ela. E diga-se de passagem que a gente ouve por aí é o contrário, né? Poxa, esse secretário não consegue, a gente tem que estar sempre não tem recurso. Mas não tem recurso. Depois dos recursos é a questão de definição dos programas, definição de quem vai incentivar, que valor que vai incentivar. É lógico que tem que ter critérios, tem que ter planejamento, porque senão todo mundo chega lá querendo apoio. Não é assim, tem regra, tem critério, tem que ter índice, tem os investimentos já na base, nas escolinhas, junto às escolas, com modalidades esportivas diversas, quais existem, quais têm potencial para investimento. É isso que tem que ser feito, só que essa discussão ela tem que se aprimorar. A gente tem que participar dessa discussão, senão nós não vamos mudar essa realidade. E ampliar a discussão para a iniciativa privada também entrar nessa discussão para poder... Vamos falar sobre isso no terceiro bloco? Vamos. Eu vou chamar o bloco aqui, né? Eu vou chamar o intervalo. O programa ele é formado de 3 blocos, nós estamos no final do segundo bloco, o Câmara Debate falando sobre esporte paralímpico em Uberlândia. Essa semana dedicada a esse tema. E hoje, especificamente, sobre a vida do para-atleta. Temos 2 exemplos aqui no estúdio, a Amanda, que é para-atleta do halterofilismo da UFO, e o Roberto Carlos, que é triatleta, que participa de triatlon em vários eventos, várias competições esportivas por todo o mundo, representando Uberlândia lá fora. E nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse
www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem para a urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz da população. De volta aqui pela TV Câmara, o Câmara Debate, hoje falando sobre a vida do paratleta, né? A correria do dia a dia, as dificuldades de participar em competições e as oportunidades também, por que não? E eu vou começar esse terceiro bloco com um dado aqui, que em relação aos os Jogos Paralímpicos de Londres, de 2012. O Brasil, ele retornou, né, encerrou as competições com 21 medalhas de ouro. Me corrija se eu estiver errado. Eu busquei na internet lá, a internet costuma estar sempre certa, né? 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, um total de 43 medalhas, e ficou na 7ª posição do quadro geral de medalhas, a melhor colocação da delegação brasileira na história. E mesmo com esse resultado expressivo, os paratletas ainda encontram dificuldades de patrocínio, de incentivo. Você vê 900 e tantos atletas inscritos e 120 que conseguem a bolsa. O que fazer, gente, para conscientizar o empresariado ou o poder público? O que se pode fazer? Resultado já está tendo. Ação política. A América investe tanto em esporte porque tem política pública. As universidades têm incentivo fiscal e os atletas estão lá dentro das universidades. É ou não é, Roberto? É isso mesmo. Tem incentivo público, por isso que ela investe tanto. Aí ela pega o atleta, dá bolsa de ensino para ele e investe nele. As empresas privadas que investem, não precisamos falar nenhuma, né? De refrigerante, de bebida e outras. Banco. Tem incentivo fiscal, por isso que investem tanto. Então tem política pública. Os maiores investidores do Brasil são empresas públicas. Vamos falar, Correio, Banco do Brasil, dentre outros. Caixa Econômica Federal. Portanto, é política pública. Tem que ter sensibilização dos políticos. Eles têm que preocupar em incentivar o empresariado, em divulgar, em mostrar a importância, em dar apoio de abatimento fiscal. É assim que funciona. Até as empresas observarem a importância que é atrelar a marca dela aos atletas. E se elas já sabem, os de renome, os Neymar da vida, estão cheios de patrocínio. Os Ronaldos, até depois de aposentado e muito gordo, está cheio de patrocínio ainda. Então, tem que ter o quê? Política pública, mobilização pública. Nós temos que parar de falar que, não gosto de política, não quero participar disso. Isso é política pública. O que deve ser feito? Quais são as prioridades? Quais são os incentivos? Para aí a coisa acontecer. Qualquer país do mundo que valoriza o atleta e que é medalhista, teve política pública, teve comitê olímpico sério, que não desvia recurso igual, não é bom nem falar, os bilhões de reais gastos com a construção dos nossos equipamentos, da nossa Olimpíada, da presença dos recursos. Lá também tem dinheiro público. Lá os comitês olímpicos ganham dinheiro do governo federal, dos governos, quer dizer, é política pública. E a discussão é esse ponto, não tem outra forma. Vou sair mendigando, é por aí, vai que sair mendigando. Só que nós temos que mudar a realidade da política pública. O agente político está preocupado com isso, os governos estão preocupados com isso. Se não tiver, não tem transformação. É isso que tem que acontecer. E aqui é o palco para esse debate. Aqui na presença de um órgão público, do debate de política pública. É isso que nós temos que fazer. E dos paratletas que podem, né, e devem dar a opinião deles também em relação a isso. Porque a
A empresa, quando ela patrocina, nós estamos falando de política pública aqui, mas vamos esquecer da iniciativa privada, não. Por que a iniciativa privada apoia? Porque a iniciativa privada, ela incentivando o para-atleta, ela está incentivando a inclusão social. E ela tem incentivo público. Outras questões, não é? Ela tem incentivo público. Uma universidade nos Estados Unidos que investe, ela tem incentivo público. Ela tem incentivo fiscal para isso. Ela está deixando de pagar imposto. Ela tem algum apoio. Ela não investe só porque ela acha bonito. Ela investe porque ela pode investir. Infelizmente. Porque busca caminhos para... Infelizmente, porque ela deveria ter o sentimento social, o sentimento inclusivo. Vamos fazer o seguinte, por que infelizmente? A Amanda que vai falar. Porque, né, quando às vezes as empresas não têm, a iniciativa privada não tem essa sensibilidade de valorizar o quão importante é incentivar, né, mostrar o papel de superação. O que eu vou ganhar em troca. Né? E aí entra o que o Vico falou, o incentivo. Então às vezes começar por um incentivo para que elas percebam o destaque que tem, a importância que tem. Não só financeiro, mas olha só, né, o papel de superação. Eu invisto em tais atletas, olha o quanto eles são capazes de produzir. O esforço pessoal. O esforço pessoal. E valorizar justamente isso. Agora, quando você entra com uma questão de incentivo para essa empresa, ela já tem outra visão. Né? E aí, às vezes, valorizar o esforço e a imagem positiva que um atleta traz, isso eles às vezes têm certo receio. Porque o que eu vou ganhar? Mas por desconhecimento ou porque não tem o retorno por falta de cultura? Por falta de cultura. A hora que o poder público entrar nessa discussão, ele vai fazer o quê? Transformação de cultura. É isso que precisa ser feito. Nós estamos atrasados nesse sentido. Às vezes pode até ser que seja por falta de conhecimento, mas assim, o que está faltando para que eles vejam isso, né? Desenvolvam essa cultura. Mas em nenhum lugar do mundo a coisa caiu do céu. Justamente. Eu acho que o que falta é aquilo que eu até enfatizei no bloco, acho no primeiro bloco, que a empresa privada, para que ela possa se sentir motivada, no caso, o governo tem que chamar essa empresa e dizer, olha, e ter um incentivo fiscal, por exemplo, para que ele possa investir. Porque ele quer um retorno. Um retorno também. Ele vai investir no esporte a troco de quê? Só porque ele gosta? Jamais ele vai fazer isso. Não vai. Esse que falta a nível nacional, né? A nível federal e a nível também, acredito eu, que é municipal. É aí que entra o nosso papel de... Pastor, a gente tem que pressionar. Eu fico intervindo, mas olha só, a discussão e a necessidade das políticas públicas encabeçarem, ou dos políticos encabeçarem essa discussão, é importante para uma mudança de cultura. Para que agora há pouco o processo se feche. Por exemplo, eu fiz questão de abrir uma conta no banco que patrocinou meu time numa ocasião. Se as pessoas pararem para prestar atenção nisso, eu vou comprar o produto daquela empresa que patrocina as boas práticas, patrocina aquilo que é sério. Aí se muda a cultura. Então nós temos que começar isso. Eu falo que é importante que o poder público inicie esse processo. Porque ele não consegue também ficar incentivando tudo, descontando tudo, que a empresa ela tem que pagar imposto. O Estado precisa de arrecadar. E a empresa tem que ter lucro. Mas ela tem que pensar que ela pode ter lucro, na hora que ela mudar a cultura, investindo em ações que são importantes, que mudam o olhar das pessoas. Então, aí o processo se fecha. E o que nós estamos fazendo agora é discutindo essa questão e tomara que saiamos daqui com... despertando em alguém o desejo de se mudar a cultura. E eu acredito, Vico, que se o governo, se o prefeito, seja o empresário, ele investe, ele também não vai ficar sem retorno, porque esporte, conforme você mesmo já citou, ele é saúde. Então, lá na frente ele vai ganhar. Ele deixa de investir. Quantas, digamos, com sua prática. Imagine se você tivesse parado, se a mãe tivesse parado, ele também. Quantas doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, não já teria se desenvolvido. Então, se olharmos em um todo, o município está ganhando, o país está ganhando com isso. Agora, parece que as coisas aqui só funcionam quando
quando as coisas acontecem, diz assim, poxa, eu poderia ter feito isso, mas por que não fazer antes? E esse programa aqui, eu acredito que ele está sendo um incentivo para quem está nos assistindo, né? Os próprios empresários, que sem dúvida nenhuma, muitos têm essa vontade, mas é o que a Amanda enfatizou aqui, o que eu vou ganhar com isso? Aí tem que vir alguém que está acima deles, dizer, olha, você vai fazer isso, mas em retorno você vai ter isso aqui. Então, eu acredito, é uma forma de incentivar. Talvez seja um começo, né? E o que para o atleta, no caso, é uma pergunta até meio boba aqui, né? A motivação maior qual é? É ganhar medalha ou servir de exemplo para um monte de gente aí? Porque o para-atleta, ele tem essa condição também. Ele não é só um atleta que vai lá e compete. Ele serve de exemplo para outras pessoas. Inclusive, até no outro programa, nós vamos discutir aqui a questão da motivação. O para-atleta, ele é utilizado como fator motivacional para as pessoas. E a motivação maior do atleta qual é, Roberto? No seu caso, é ganhar medalha ou servir de exemplo e levantar outras pessoas e trazer gente com você para competir também? Eu para mim é um trabalho, né? Eu sei que eu tenho que ficar entre os 3 primeiros no Brasil. Isso é meta. É meta, e eu tenho que ficar entre os 3 primeiros no Pan-Americano. Tenho que tentar ficar entre os primeiros no Campeonato Mundial. Tem que ser os primeiros do ranking mundial. E isso para mim é um trabalho. Eu não tenho... Você leva como profissão. É como profissão. Você vive do esporte. Eu vou em busca da vitória, né? Uhum. Eu dedico o máximo. Só que para isso acontecer eu tenho que estar bem, né? Tem que estar com a minha situação financeira, tem que estar sem problemas nenhum, porque isso tudo interfere. E eu acho que o problema do Brasil, de incentivo, isso vai de pessoas mesmo. Eu acho que é o egoísmo, né? A pessoa não é feliz com o que tem e cada vez quer mais, não tem sensibilidade, falta sensibilidade nas pessoas. Não estou falando que para ter dó dos para-atletas, tem os atletas olímpicos também, mas é incentivar o bairro dele, né? Tirar as crianças da rua, incentivar. A violência hoje no Brasil, no mundo, em Uberlândia, a gente vê aí cada vez mais crescendo. Por quê? Porque o empresário só quer ganhar. E o governo está junto, não tem sensibilidade. Eu acho que falta amor. Cobrar amor de quem não tem, aí, né? não tem como. Essas pessoas não têm amor. Cobrar eles amor não de quem amam não nem tem, eles mesmos. Complicado. Então eu acho que, eu sou sincero, quando eu vou falar as coisas eu não fico escondendo, eu acho que direto ao assunto. Eu acho que o problema maior mesmo é o egoísmo, a ganância. Que evita da pessoa ajudar o próximo. As empresas que me ajudam, nenhuma delas abate em imposto nenhum. Os caras me ajudam por de coração mesmo. Sensibilidade, você entendeu? Por coração. Sensibilidade, mas interesse mesmo. Mas não há sensibilidade que pague, Roberto, a quantidade que deveria ter de apoio. São muito mais outros atletas, a sensibilidade estoura. O empresário vai falar, eu sou sensível, mas eu não consigo mais. Você entendeu? Eles ajudam você de coração, mas tem limite o que o coração dele consegue fazer. Essa é a discussão. Quantos mais outros atletas ele pode apoiar? Conforme foram, são muitos outros. E eles gostariam. Se tivesse incentivo, apoiariam mais. Aí as práticas políticas, entendeu? Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, que tem que ter sensibilidade, tem que ter vontade, tem que acreditar na atividade esportiva. Só que vai indo e ele fala, eu não consigo mais. E aí qual é o caminho para a gente superar essa barreira na hora que chegar nesse limite do empresário? E aí eu responderia, né, a pergunta que o senhor fez para a Amanda, quantas pessoas ela conhece, ele também conhece, que deixaram de fazer. Exatamente. Né? E havendo isso, um incentivo, mais pessoas envolvidas, sem dúvida nenhuma, o número seria outro. Bom, eu tenho que encerrar o programa, infelizmente, a gente, se for discutir o assunto aqui, vai por horas. E eu queria deixar uma consideração de final de cada um já,
Agradecendo imensamente aqui a Amanda Souza, que é aluna de fisioterapia da UF, e para atleta, um minuto aí meio minuto, não sei, para a sua consideração final. Muito obrigado pela sua presença aqui, Amanda. Eu que agradeço o carinho e deixar uma mensagem para o pessoal. Acho que a gente consegue ser referência sim, e a gente só consegue ser referência com resultado. E às vezes o resultado não é só vencer, mas é mostrar para as pessoas que estão do seu lado, para quem não tem condições, minha vida melhorou, eu consigo, tenho saúde, tenho qualidade de vida, consigo ter projeções na vida. Então, fico muito feliz por poder ter essa oportunidade, obrigado pelo convite, e deixar para a comunidade de Uberlândia que eu, pelo menos, e a grande maioria dos atletas que sai para competir por Uberlândia por muito carinho, e esse é o nosso papel, dar orgulho a uma cidade e poder representar Uberlândia da melhor forma possível, mesmo com tantos desafios que a gente tem. É isso que nos move. Muito obrigado, Amanda. E, vereador Isaac Cruz, muito obrigado pela presença mais uma vez. Olha, eu agradeço e fica aí um incentivo aí, inclusive um alerta aos grandes empresários que de repente se gasta tanto dinheiro com tanta bobagem. Procure investir em pessoas como essas, né? E outras que estão aí, querem praticar o esporte e não tem nenhum incentivo. Eu tenho certeza que você se sensibilizando e ajudando, e conte com a gente, o que for preciso, eu e aqui e o companheiro Vico aqui, o que for preciso, a gente está pressionando o governo, fazendo projeto, contem com a gente que a gente está disposto a dar essa parcela. E os empresários, eu não sei se tem algum local em que eles possam, por exemplo, se algum empresário que esteja agora nos assistindo e queira participar, a quem eles procurarem, digamos que eles podem procurar a associação. Você faz parte de uma associação? Sim, sim. Eles podem procurar também o Roberto, que ela faz parte da associação também, né? Pode estar procurando, né? Aparo, né? Deixa aí o contato. Depois o Roberto. É um caminho, né? Aparo é um caminho. Aparo. Também, CDDU também. Acho que às vezes... Não só para o esporte, mas também para pessoas portadoras de deficiência, né? Sem dúvida. Para ir lá conhecer, né? O empresário ir lá conhecer. Abre o coração, né? Vamos amaciar o coração. Não custa nada abrir o coração, né? E demais, muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço, e também agradecer aqui o Roberto Carlos, que agora já não está acompanhado aqui do José, porque ele já está dormindo ali, mas o Roberto que vem justificando aqui a vinda até do José aqui, brincando perto da gente aqui, que eu convidei o Roberto porque há 17 anos representando Uberlândia, é uma pessoa que tem um gabarito para estar aqui representando os outros paratletas, e ele me disse, não, eu tenho que cuidar do meu filho. Não, pode trazer seu filho que a gente dá um jeito dele aqui. Se ele participar do programa, vai servir de exemplo para mostrar que o paratleta tem família e que tem que cuidar da família e precisa desse incentivo. Então, eu queria agradecer duplamente, Roberto, pela sua disposição de vir, representando os paratletas, representando Uberlândia, e de dentro da sua possibilidade, trazer o José e participar do programa aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria deixar um abraço à comunidade de Uberlândia, que sempre me apoiou e incentivou. E espero estar aí, representando Uberlândia e o Brasil, né? Mas aí futuramente, tentando buscar a vaga agora nas Paralimpíadas do Rio. E somente mesmo agradecer a todos vocês. Bom, e o que a gente deseja aqui é boa sorte e sucesso para vocês dois aí nas competições. Vico, muito obrigado pela presença mais uma vez. Quero agradecer, Fernando, a presença aos nossos atletas campeões, falar da alegria de poder estar do lado de pessoas iguais a vocês, né? São lutadores que acreditam num propósito, que acreditam na vitória pela vida, e que a gente consiga, através das discussões, sensibilizar alguém para olhar com olhos diferentes e promover singelos apoios, que a gente sabe que talvez um pouquinho de alguém significa muito para alguém de cá que precisa, né? Obrigado pela oportunidade, sempre juntos. Bom, eu que agradeço então a presença de todos vocês aqui, muito obrigado. E agradeço também a você em casa que nos acompanhou e também nos acompanha pelo portal da Câmara Municipal de Uberlândia na internet. E você pode contribuir com o programa oferecendo sugestões de temas a serem tratados aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.